Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 9 de novembro. Eu sou o Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, escutamos a companheira Mariusa Guimarães, que comenta o resultado da eleição do Andes, Sindicato Nacional. A companheira Silvia Fernandes fala sobre as eleições em Salvador e Rafael Tomiama das eleições em Fortaleza. E o companheiro Walter Pomar comenta a posse de Lúcio Arce como presidente da Bolívia e fala também do resultado das eleições nos Estados Unidos. Pessoal, a gente começa a edição de hoje do podcast comentando as pesquisas Ibope divulgadas nessa segunda-feira. Afinal de contas, faltam somente 6 dias para o primeiro turno das eleições municipais. O Ibope divulgou resultado em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e também o de Recife. Lá em São Paulo, o Bruno Covas foi para 32% das intenções de voto. E a novidade é a alternância na posição de Guilherme Boulos e Celso Russomano. O Boulos agora aparece em segundo, com 13%. Aparece em segundo devido à queda de Celso Russomano para 12%, seguido de Márcio França, do PSB, com 10%. Os três estão tecnicamente empatados na margem de erro. E o companheiro Gilmar Tato, do PT, manteve o percentual de 6% das intenções de voto. Já no Rio de Janeiro, o Ibope divulgado hoje indica o seguinte cenário. Em primeiro lugar, aparece Eduardo Paes, do DEM, com 33% das intenções de voto. Em segundo, o atual prefeito, Marcelo Crivella, do Republicanos, com 15%. Em terceiro, a delegada Marta Rocha, do PDT, com 14%. E em quarto lugar, a companheira Benedita da Silva, candidata do PT, com 9%. Em Belo Horizonte, o Ibope, divulgado hoje, apontou os seguintes percentuais. Em primeiro lugar, o atual prefeito Calil, do PSD, com 62% das intenções de voto. O segundo colocado é o João Vitor Xavier, com 7%, seguido pela Áurea Carolina do PSOL, com 5%, e o companheiro Nilmário Miranda, que aparece com 2% das intenções de voto. Já aqui no Recife, o Ibope, divulgado hoje, apontou os seguintes percentuais. Em primeiro lugar, o João Campos, do PSB, com 33% das intenções de voto. Em segundo lugar, a companheira Marília Reis, do PT, com 21%. Em terceiro, Mendonça Filho, do DEM, com 17%. E em quarto, a delegada Patrícia Domingos, do Podemos, com 12%. E, gente, essas são as primeiras pesquisas divulgadas nessa semana, mas ao longo dos próximos dias, tanto o Ibope quanto outros institutos divulgarão novas pesquisas. Na sexta-feira, a gente vai falar sobre todas elas e também um comentário sobre as principais disputas do país. Agora, a gente vai escutar o companheiro Rafael Tomiama, que comenta as eleições na cidade de Fortaleza. Olá a todos que fazem e acompanham o nosso podcast. Quem está falando é Rafael Tomiama, aqui de Fortaleza. E o nosso assunto é o quadro eleitoral na capital do Ceará. Estamos aí nos aproximando do primeiro turno, como todos sabem, e a nossa candidata é a Luiziane. A Luiziane já foi prefeita de Fortaleza e representa aí o Partido dos Trabalhadores, o PT, nessa disputa. O principal enfrentamento, as principais candidaturas que estão se contrapondo aí nesse processo, segundo as pesquisas, são a candidatura do capitão Wagner, que é apoiada pelo Bolsonaro e representa o pensamento conservador de direita. E também a candidatura do deputado Sarto, que é apoiado pelos Ferreira Gomes e também pelo atual prefeito Roberto Cláudio. Os três nomes aparecem empatados tecnicamente na pesquisa. E a Luiziane tem uma boa chance de ir ao segundo turno, porque desses três nomes aí, provavelmente, vão sair os dois nomes que vão disputar o segundo turno. Isso porque a candidatura do Wagner, apoiada pelo Bolsonaro, ela tem caído muito acentuadamente nas pesquisas, num viés de baixa. Por outro lado, o candidato Sarto, apoiado pelos Gomes e pelo prefeito, tem aumentado, estava bem atrás e se junta a esse bloco. Então a tendência é que desses três nomes saia aí
o nome de quem vai disputar o segundo turno, e a Louisiane está muito bem colocada nessa possibilidade da disputa do segundo turno. Ainda está um pouco atrás, mas com condição de chegar aí nessa reta final com a força da nossa militância, da nossa campanha, que nós temos intensificado aqui em Fortaleza, e a gente conseguir, então, passar para o segundo turno com esse carisma, com essa força, né, com esse reconhecimento que a população tem da boa gestão que foi realizada pelo PT na capital. Há dois aspectos importantes para a gente considerar nessa análise da situação local. A primeira questão diz respeito à atuação da Justiça Eleitoral, que tem sido bastante omissa em relação à disputa em Fortaleza. Basta a gente ver que o Wagner, que é considerado a liderança dos motins organizados aí pelos policiais, supostamente em luta por seus interesses, mas usando viaturas, armas e máscaras, tem feito um movimento de terrorismo com a população. Colocam a sociedade refém da sua luta corporativa, e isso gerou inclusive um incidente em que o senador Cid foi baleado no começo do ano. Mas é um movimento que já acontece há algum tempo, sempre com essa característica, e o Wagner, embora seja uma das lideranças reconhecidas do movimento, consegue o seu registro como candidato à Prefeitura de Fortaleza. O outro aspecto são a verdadeira campanha de mentiras, de ataques que vem sofrendo a Louisiane. Ela parte principalmente do candidato apoiado pelos Ferreira Gomes. E, apesar desses ataques, né, a Louisiane conseguiu ganhar tempo no programa de TV, que corresponderia aos adversários, mas tem havido aí muitos ataques mesmo pela internet, um manifesto de solidariedade, e a justiça eleitoral tem sido muito lenta no impedimento dessas mentiras, né? Só para ter uma ideia, a campanha do Sarto usa sistematicamente, né, a imagem do governador Camilo, que é filiado ao PT, usa na sua campanha, e existe aí um processo muito lento da justiça eleitoral para coibir esse tipo de manipulação política. O outro aspecto é mais político. Esses ataques à companheira Louisiane são ataques baixos, vis, misóginos, partem principalmente da campanha do Sarto, apoiado pelos Ferreira Gomes e pelo prefeito Roberto Cláudio, que por sua vez se dizem aliados institucionais do governador Camilo, que é do PT, do mesmo partido da Louisiane. No entanto, até o momento, não houve assim nenhuma manifestação de desagravo ou de protesto do governador Camilo, nem das lideranças, sejam no governo ou parlamentares, que estão ao seu redor. Mas há manifestações de solidariedade, inclusive de figuras públicas do partido em nível nacional, sendo solidários com a Louisiane. E, por outro lado, aqui no estado, esta é a situação que nós estamos vivendo. E é nesse sentido que nós, nesse contexto, que nós estamos aqui reforçando a campanha da companheira Louisiane e acreditamos que podemos chegar ao segundo turno em Fortaleza. É isso, esse é o nosso recado aí para quem está nos ouvindo aqui no nosso podcast. Um grande abraço. Valeu, Rafael. Obrigado, companheiro. A gente vai agora para Salvador, na Bahia, onde a companheira Silvia Fernandes comenta o cenário eleitoral. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Olá, Patrick. E a campanha do PT aqui está na rua, né? Com muita carreata, muita caminhada, muita campanha das candidaturas proporcionais, da candidatura majoritária. O Rui Costa, o governador, está indo nos bairros com a candidata Major Denise, Fabíola, do PSB, né, que é a vice. Então, isso está mostrando nas pesquisas, né? Antes a gente estava com apenas 4% das intenções de voto, agora está entre 12% a 15%, né? Já no segundo lugar, atrás de Bruno Reis, que é o candidato do DEM, que está entre 55% a 60% das intenções de voto nas pesquisas, mas a gente sabe que essa semana é a semana decisiva, né? Então a gente tem muito a se fazer, então muito voto para virar. Como a gente falou lá atrás, somente a candidatura do PT tinha condições de crescer aí, enfrentar a Semineto. Agora é importante polarizar o discurso, falar do que significa o DEM para a nossa cidade, os escândalos de corrupção, a violação de direitos, esse neoliberalismo e desmonte dos serviços que existe aqui, essa injustiça social, esse apartheid social que é essa cidade. É importante a gente denunciar isso, colocar na conta do DEM, sim, na conta do Bolsonaro, que é seu aliado nacional, e reivindicar o legado do PT, dos governos federais,
do governo estadual, que a gente também tem crítica, mas também tem coisas importantes, né? Tanto que tem muita aprovação da população. É importante, nesse momento, a gente votar no PT. O 13 tem uma simbologia muito forte em Salvador, que tem uma rejeição enorme de Bolsonaro, a maior rejeição de Bolsonaro no Brasil entre as capitais, com 60% de rejeição. Então, o PT tem plena condições de ir para o segundo turno e ganhar essas eleições. O PT de Salvador acha que tem que ser mais agressivo, né? A articulação de esquerda também acha, mas o PT como um todo compreende que precisa ter mais agressividade na campanha, tanto que está lançando vários materiais aí nas mídias sociais, denunciando o que significa o DEM para a população. Então, a campanha majoritária precisa seguir essa linha, ouvir mais o partido e ser mais agressiva para garantir a nossa vitória. Então, acho que a gente está numa semana decisiva. Então, todas as ruas e vamos votar 13. Valeu, Silvia. Obrigado, companheira. E, gente, ao longo dos últimos episódios do podcast, a gente veio fazendo vários informes sobre as eleições do ANDES, Sindicato Nacional. E a gente vai escutar agora a companheira Mariusa Guimarães, do Mato Grosso do Sul, que comenta o resultado do processo eleitoral do ANDES. Boa noite a todas e a todos. Quero agradecer ao companheiro Patrick pelo espaço para poder fazer esta participação aqui no podcast. Que fala a professora Mariusa Guimarães, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Estou aqui mais uma vez trazendo a vocês informações sobre as eleições do ANDES Sindicato Nacional. Esse sindicato que tem extrema relevância para a organização da classe trabalhadora no Brasil, sendo um dos maiores sindicatos de base nacional que nós temos nesse momento. O sindicato tem em torno de 77 mil filiados e filiadas e conta com mais de 330 mil docentes na base. Então, nós, Fórum Renova Andes, temos participado ativamente da luta desse sindicato e concorremos aos últimos pleitos, o pleito de 2018 e agora o de 2020, que encerrou-se no dia 6 passado. O resultado dessa eleição para a chapa 2 Renova Andes foi de 5.658 votos, representando 44,4% dos votos. A chapa 1, chapa da situação, 7.086 votos, 55,6%. Tivemos diversos problemas com o modelo que foi aprovado no 9º CONAD, apesar de termos apontado naquela oportunidade todos os possíveis problemas que poderiam decorrer do modelo que a atual direção do ANDES Sindicato Nacional chamou de telepresencial, e aquilo que nós apontamos que ocorreria de fato aconteceu. Era um sistema em que o docente teria que entrar em uma sala, aguardar a sua inserção em uma segunda sala, uma sala do Zoom, se identificar para os mesários e receber posteriormente no e-mail ou no SMS um link para efetivar a sua votação. Certamente que em diversos lugares isso representou muitas dificuldades. Nem todas as pessoas estão familiarizadas com esse tipo de aplicativo, sem contar que tivemos ainda problemas de falta de energia, como no caso do Amapá, tivemos problemas de oscilação da internet e tivemos ainda situações em que as direções não enviaram os dados cadastrais para o ANDES Sindicato Nacional. A Comissão Executiva Central, majoritariamente da atual direção, não aceitou pensar nenhum tipo de estratégia para as seções sindicais, a exemplo da Associação Docente de Cajazeiras e a Seção Sindical dos Docentes da Universidade Estadual do Amazonas, que ficaram sem poder participar do processo eleitoral, ainda que estivessem aptos a isso. Então, como vemos, uma eleição desenhada para dificultar o processo. Do ponto de vista político, nós podemos considerar que é lamentável que tenhamos que lidar, não é, com esse tipo de situação. Entendemos o momento pelo qual nós estamos passando, a pandemia, não é, os cuidados com a saúde, compreendemos perfeitamente.
não nos posicionamos contra uma eleição virtual, mas insistimos no 8º e no 9º CONADES que o processo eleitoral, ainda que pudesse ser virtual, que pudesse ser um processo simplificado para que as pessoas pudessem participar. Porque entendemos que a participação na definição da direção significa o fortalecimento da entidade. Neste momento que nós precisamos de organizações representativas da classe trabalhadora muito fortalecidas para fazer frente aos sucessivos ataques que estamos sofrendo pelo governo Bolsonaro. Mas entendemos que, ainda que o quórum da eleição tenha sido baixíssimo, a eleição ocorreu, resolveu alguns problemas administrativos e jurídicos do Antissindicato Nacional, porque ele estava sem direção, com mandatos prorrogados, mas de uma forma muito frágil. Quero dizer que continuaremos em luta, defendendo a universidade pública, gratuita, laica, socialmente referenciada, porque entendemos que esses serviços são essenciais para a formação da classe trabalhadora e para a superação da sua condição de opressão. Muito obrigada, Patrick. Boa noite a companheiros e companheiras que nos apoiaram neste processo. Muito obrigada e continuamos em luta. Valeu, Mariusa. Muito obrigado, companheira. E, gente, nós vamos escutar agora o companheiro Walter Pomar. O Walter foi convidado para estar presente na posse do presidente boliviano Lúcio Arce. E o Walter conta um pouquinho para a gente, né, Walter, como é que foi a posse do Lúcio Arce e fala também de uma outra questão muito relevante dessa semana, que foi o resultado das eleições nos Estados Unidos e a derrota de Donald Trump. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Araújo. Pois é, Patrick, eu fui convidado a participar da posse do Lúcio Arce e do Davi Choquehuanca. A posse foi no domingo, 8 de novembro, na cidade de La Paz, Bolívia. Salvo engano, o PT foi o único partido brasileiro que marcou presença. Por falar em marcar presença, o governo brasileiro não marcou presença. Bolsonaro não foi e não mandou nenhum ministro. O Brasil foi representado pelo embaixador. Vale lembrar da atitude do Evo Morales, que compareceu pessoalmente à posse do Bolsonaro. Para além da política, é preciso ver que reflexos isto vai ter na relação econômica entre os dois países. A Bolívia depende muito da Argentina e do Brasil, no que diz respeito à comercialização de seu gás natural. E se o governo Bolsonaro colocar dificuldades extras, isso atrapalhará muito o novo governo boliviano. Ainda no tocante à representação diplomática presente na posse, eu queria destacar, entre as delegações, aquelas que se fizeram representar por ministros muito importantes, por chefes de governo ou por chefes de Estado. É o caso da Argentina, da Colômbia e do Paraguai, cujos presidentes estiveram presentes. É o caso da Venezuela, do Uruguai, do Chile e do Irã, que compareceram com ministros muito importantes. E é o caso da Espanha, que foi representada tanto pelo governo quanto pelo Estado. E aqui, um parênteses, né? É bizarro você imaginar que ainda existem monarquias no mundo, sobrevivências do feudalismo. Uma dessas é a monarquia espanhola, que foi ressuscitada pelo franquismo e continua aí até hoje. E é mais bizarro ainda pensar que o rei da Espanha comparece à posse do presidente da Bolívia, um dos países mais espoliados pela monarquia espanhola ao longo de séculos. Falando em espoliação, os Estados Unidos também se fez representar por uma delegação de baixo nível diplomático. Quero recomendar aos ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Araújo, que escutem e ou leiam o discurso de posse feito pelo Lúcio Arce e o discurso de posse feito pelo Davi Choquehuanca. O Lúcio Arce é o presidente eleito, o Davi Choquehuanca é o vice-presidente eleito, ambos agora devidamente empossados. Eles estavam juntos na chapa para compor dois setores diferentes do movimento ao socialismo. Vale a pena ler ou ouvir o discurso de posse de ambos, porque ali ficam claras as diferenças, tanto na embocadura quanto no posicionamento político. Não só, por exemplo, como começa o Davi Choquehuanca seu discurso. Com el permiso de nuestros dioses, de nuestros hermanos maiores e de nuestra Pachamama, de nuestros ancestros, de nuestros achachilas,
con el permiso de nuestro Patujú, de nuestro arco-íris, de nuestra sagrada hoja de coca. Diz mais adiante: hoy quiero compartir nuestro pensamiento en unos minutos. Es obligación de comunicarnos, obligación de dialogar. Es un principio del vivir bien. Los pueblos de las culturas milenarias, de la cultura de la vida, mantenemos nuestros orígenes desde el amanecer de los tiempos remotos. Ele vai nessa pegada, né, o discurso inteiro, vale a pena ser lido, mesmo quem não concorda, porque é ilustrativo de uma certa corrente de opinião. E no final do discurso, ele faz a seguinte afirmação: el nuevo tiempo significa escuchar el mensaje de nuestros pueblos, que viene del fundo de sus corazones. Significa sanar heridas, mirarnos con respeto, recuperar la patria, sonar juntos, construir hermandad, armonía, integración, esperanza, para garantizar la paz y la felicidad de las nuevas generaciones. Solo así podremos alcanzar el vivir bien e governarmos nosotros mismos. E conclui dizendo Jalala, Bolívia. Bom, escutem ou leiam o discurso do David Choquehuanca e também escutem e leiam o discurso do Lúcio Arce, que começa assim: honor y gloria a nuestros ancestros que siempre nos acompañan. Honor y gloria a todas y a todos los mártires de la liberación. Honor y gloria a los caídos en Sencata, Sacaba, El Pedregal. Honor y gloria a los héroes del pueblo que recuperaram la democracia. Aí ele faz as saudações a todas as delegações, pessoas presentes e diz assim: a partir del 10 de noviembre de 2019, después de 21 días en que se escamoteó la voluntad popular expresada en las urnas y que dieron ganador, Bolivia fue escenario de una guerra interna y sistemática contra el pueblo, especialmente contra los más humildes. Las dos tareas que el gobierno de facto se impuso, pacificación del país y convocatoria inmediata a elecciones, no se cumplieron. Todo lo contrario, se sembró muerte, miedo y discriminación, recrudeció el racismo y se usó la pandemia para prorrogar a un gobierno ilegal y ilegítimo. La persecución y criminalización desatada por el régimen en contra de dirigentes del MAS y de los movimientos sociales, en contra de mujeres y hombres humildes del pueblo, se tradujo en muertes, heridos, encarcelados, perseguidos, asilados e exiliados. Então ele começa, e várias passagens do discurso, ele bate sem dó nem piedade no governo golpista, nas oligarquias, nas elites bolivianas. Para vocês terem uma ideia, ele diz assim: alguns grupos querem voltar à democracia excludente, mutiladora da nossa plurinacionalidade, na que não participem aquelas maiorias que fazem com o esforço de seu trabalho possível a Bolívia de todos os dias. E aí ele diz: sin embargo, apesar de essas condições adversas, apesar de que a participação do pueblo estuvo amenazada por la violencia del gobierno de facto y grupos paramilitares en las elecciones del 18 de octubre, obtuvimos una histórica victoria en las urnas com el mais de 55%. Somos maioria. Então é um discurso firme, em que ele diz claramente que esse voto não é do Luiz Arce nem do David Choquehuanca. Esse voto é producto de la conciencia y la organización de un pueblo que no quiere libertad para unos cuantos, sino para todos, né? Então é um texto muito forte, é um discurso muito duro, em que ele faz uma afirmação, uma defesa sem nenhuma mediação da integração regional, fala da CELAC, fala da Unasul, denuncia o desastre que o governo de fato causou do ponto de vista econômico, dá números muito interessantes que eu recomendo que vocês leiam com atenção, né? Lembrando que o Lúcio Arce foi ministro da Economia durante o governo do Evo Morales, né? E, portanto, ele manja do riscado, né? Enfim, ele termina o discurso dizendo
Miro el pasado, todo lo que vivimos y superamos. Levanto mis ojos y veo que una Bolivia mejor es posible con la participación y el trabajo de todas y todos los bolivianos. Caminemos en paz, lado a lado, para lograrlo. Vamos a salir adelante. Que vive el Estado plurinacional de Bolívia. Honor e glória ao povo boliviano. Então são dois discursos muito interessantes que eu recomendo que vocês escutem e leiam. Cara, eu quero destacar também, Patrick, que, salvo engano meu, não se menciona as palavras Evo Morales em nenhum dos discursos. Eu lembro que antes do golpe, o Evo Morales, e não só ele, era partidário da tese de que apenas ele, Evo Morales, tinha vitória garantida na disputa presidencial, que nenhum outro nome do MAS teria êxito. Nós nunca saberemos o que teria ocorrido se o MAS tivesse lançado outro nome naquela época. Mas nós sabemos o que ocorreu, né? A partir dessa premissa de que só o Evo Morales seria capaz de vencer, se convocou uma consulta popular para tentar aprovar a reeleição, mas houve uma derrota nessa consulta popular. Depois se buscou na justiça o direito à reeleição. Depois veio a campanha e o resto nós já sabemos. Por falar no Evo Morales, hoje, 9 de novembro, segunda-feira, ele regressou à Bolívia, entrando a partir da fronteira da Argentina, acompanhado até a fronteira pelo presidente argentino, e vem seguindo pelo país numa caravana com várias paradas carregadas de simbolismo e de mobilização. Aliás, um registro tétrico. No dia 7 de novembro, na véspera da posse, foi finalmente libertada da cadeia a secretária do Evo Morales, aquela secretária que foi presa quando estava levando os documentos do Evo Morales para fazer o registro eleitoral do Evo Morales como candidato às eleições de agora. Ele era candidato ao parlamento. Prenderam ela. Ela estava grávida e, por conta da prisão, ela sofreu um aborto. E ela seguiu presa até ontem, assim como seguem refugiados na Embaixada do México vários dirigentes do Movimento ao Socialismo, do MAS e do governo Evo, sobre os quais até ontem ainda continuavam vigentes demandas judiciais e ordens de prisão. Uma coisa importante, o Carlos Mesa, que foi o segundo colocado na eleição presidencial, esteve presente na posse. Ele dizia originalmente que não iria, acabou indo. O candidato da extrema-direita não foi. E a minha impressão é que, sem prejuízo da ação de lobos solitários ou de facções da extrema-direita, a direita tradicional boliviana está pensando no que fazer, pois a derrota eleitoral foi muito acachapante. A ver como vão se comportar no parlamento e a ver também como vão se comportar os militares, que foram essenciais no golpe, forças armadas e polícias. Se a direita está tendo que pensar no que fazer, do ponto de vista da esquerda, a situação tampouco é simples. Uma situação econômica terrível, uma perspectiva de segunda onda da pandemia, tendo que decidir como lidar com as casamatas da direita no aparato de Estado, em especial as Forças Armadas e a polícia, e as divergências muito duras que existem dentro do MAS. Num outro podcast, a gente pode pedir ao Daniel Valença, que quem sabe já seja vereador eleito, para tratar do ministério, da composição do ministério. Seja como for, é impressionante constatar não apenas a alegria, mas principalmente a autoconfiança do povo da esquerda, da militância, uma autoconfiança visível entre os apoiadores do processo, como eles chamam lá, né? O processo de câmbio. Definitivamente eu não conheço outro país onde falar de movimentos sociais não, de jeito nenhum é retórica. Lá na Bolívia, movimentos sociais você pode falar de boca cheia. Mas, por outro lado, é preciso ver como isso é, ao mesmo tempo, um elemento de força e um elemento de fraqueza do processo. Pois ter força na base é fundamental, mas sem ter partido, tudo fica mais complicado, como se demonstrou. Um fato importante é perceber que o que ocorreu na Bolívia já tinha ocorrido antes na Venezuela, né? Um golpe derrotado pelas massas. No caso da Venezuela, as massas tiveram uma ajuda dos militares leais ao Chávez. No caso da Bolívia, as massas não tiveram a ajuda de militares. As massas tiveram que conquistar na unha a vitória. E conquistaram. Nos dois casos, Venezuela e Bolívia, enfrentando os Estados Unidos. E por falar nos Estados Unidos, Biden ganhou, Trump perdeu. E aí eu queria comentar um pouco com os ouvintes do podcast do Patrick Araújo o resultado das eleições dos Estados Unidos, mas particularmente o debate que está ocorrendo na esquerda brasileira sobre como entender esse resultado. E eu queria de cara dizer que a gente deve afastar dois extremos.
Um extremo é aquele de quem acha que não havia diferença alguma entre Trump e o Biden, que tanto fazia um como o outro. O outro extremo é o daqueles que comemoram a vitória do Biden como se estivessem comemorando a vitória do Bernie Sanders. Nenhum desses extremos dá conta de compreender o que ocorreu e ajuda a definir uma tática frente ao novo governo dos Estados Unidos. Aliás, falando de novo governo, é importante lembrar que a luta continua. O Trump segue presidente e, nessa condição, está questionando juridicamente o resultado das eleições. E Trump foi mais bem votado agora do que nas eleições de 2016. E o Biden, por sua vez, tem uma vitória menor do que aquela que os democratas esperavam e que as pesquisas diziam. É incrível que, apesar do grande levante popular que houve contra a violência policial, contra o racismo, e apesar do manejo tétrico da pandemia pelo governo Trump, é incrível que ele tenha sido tão bem votado. E não só ele, os republicanos conseguiram, ao que tudo indica, manter o controle do Senado, o que vai levar o Biden a fazer composições com eles. E, de maneira geral, o chamado trumpismo saiu dessa eleição com uma baita de uma base eleitoral, social, militante, organizada e armada. E por que isso ocorreu? Por que, apesar dos fatos, a candidatura do Biden não conseguiu atrair o setor popular que votou no Trump? O motivo principal é o Biden é candidato porque ele derrotou o Sanders. E o Sanders, o Bernie Sanders, era a única candidatura que seria capaz de conquistar os votos populares que estão debaixo do guarda-chuva do trumpismo. Apesar da derrota, grande parte da esquerda estadunidense se engajou na campanha do Biden, porque queria derrotar o Trump, não porque confiasse no Biden. E claro, agora que o Biden está eleito, toda a esquerda, a que apoiou o Biden e a que não apoiou o Biden, vai pressionar. E é claro que nessa pressão, a esquerda dos Estados Unidos tem várias posições. Tem aqueles que não confiam um tiquinho no Biden e na Kamala Harris. Tem aqueles que confiam em ambos. Tem aqueles que fazem diferenças entre um e outro. E tem expectativas em relação a Kamala Harris. Várias dessas expectativas lembram muito as expectativas que havia com o Obama. Aliás, é inacreditável como é recorrente essa ilusão de que os compromissos de classe vão ser deixados de lado em nome de outros compromissos por uma pessoa do establishment como é a Kamala Harris. Algumas das expectativas que há em relação a ela lembram também por que é que pessoas de esquerda apoiaram a Hillary Clinton e não Bernie Sanders na disputa anterior e por que pessoas de esquerda apoiaram o Biden e não Bernie Sanders na disputa atual. Na equação classe, raça e gênero, tem a esquerda que compreende que são variáveis integradas e tem setores de esquerda ou não que destacam uma ou duas dessas variáveis e dão a elas prioridade. Isso ajuda a compreender as ilusões fortes nos Estados Unidos e incrivelmente fortes por aqui também em relação a Kamala Harris. Aliás, é muito estranho ver uma parte da esquerda brasileira dirigir elogios a Kamala Harris e ao Biden sem perceber que foi essa imagem que contribuiu para a derrota do Bernie Sanders, para a derrota da esquerda, para a derrota da única candidatura que teria sido capaz de esvaziar uma parte do apoio popular que o trumpismo conseguiu manter, porque o trumpismo teve a vantagem de disputar contra uma candidatura do establishment, do Partido Democrata vinculado ao establishment. Aliás, eu chamo a atenção nessa linha para que vocês pesquisem, ouvintes do podcast do Patrick Araújo, que tipo de posição a Kamala Harris tem sobre, por exemplo, o tema da pena de morte. Como não dá para dizer que o Biden é de esquerda, as pessoas começam a dizer que ele é de centro. E esquecem o que é ser de centro no império. Ser de centro no império pode significar, por exemplo, patrocinar, apoiar e implementar espionagem e golpe de Estado contra o governo Dilma Rousseff, como Biden fez na condição de vice-presidente dos Estados Unidos, vice-presidente do Obama. Mas, além disso, ser de centro nos Estados Unidos significa alguém que vai buscar aproximar democratas e republicanos. A aproximação entre democratas e republicanos significa dizer não atender às demandas da esquerda dos Estados Unidos. Portanto, elogiar o Biden como alguém de centro me engana que eu gosto. É não entender o que significa ser de centro no império. Eu sugiro ao Patrick que numa próxima edição do podcast
a gente faça uma análise da política internacional do governo Biden, em especial como eles vão lidar com a China. Mas eu queria aqui só chamar a atenção para o efeito contraditório que teve a derrota do Trump na América Latina. Por um lado, um efeito muito positivo. A derrota do Trump foi, por tabela, a derrota da extrema-direita latino-americana e também da extrema-direita em outros países aí pelo mundo afora. Mas também tem um efeito que pode vir a ser negativo. Do mesmo jeito que ocorreu na época do Obama, pode ocorrer ilusão em relação ao qual vai ser a postura real do governo Biden. Pode haver uma espécie de guarda baixa frente a um governo democrata, esquecendo que o Biden, igualzinho ao Obama, igualzinho a qualquer presidente dos Estados Unidos, vinculado à classe dominante, tem como objetivo central recuperar a hegemonia dos Estados Unidos. E isso inclui, exige, supõe ter forte controle sobre o que se passa na América Latina. Por isso, achar que vai mudar alguma coisa aqui na América Latina por causa da entrada do Biden, na prática é uma ilusão que vai nos fazer baixar a guarda e vai produzir derrotas, como aliás ocorreu exatamente na época do Obama. Aquela onda de derrotas dos governos progressistas de esquerda começou com o Obama. E a esse respeito vale muito a pena, ouvintes do podcast do Patrick Araújo, acompanhar as declarações do governador do Maranhão, o companheiro Flávio Dino, do PCdoB. O companheiro Flávio Dino faz uma interpretação sobre o que ocorreu nos Estados Unidos e também na Inglaterra, que, na minha opinião, não tem nenhuma relação com os fatos. Mas o objetivo pelo qual ele tem estimulado essa interpretação é, na verdade, sugerir, propor abertamente para a esquerda brasileira que apoie uma candidatura de centro em nome de derrotar a direita. Ou seja, mais do mesmo, mais da mesma tática que o Flávio Dino já vinha defendendo há tempos. Ao contrário da interpretação feita pelo companheiro Flávio Dino, nós apresentamos uma leitura do que ocorreu nos Estados Unidos que, na nossa opinião, corresponde aos fatos reais. Nós não vamos torturar os fatos para que eles defendam as nossas posições aqui no Brasil. Até porque a nossa posição, diferente da posição do companheiro Flávio Dino, é que é necessário ter uma candidatura de esquerda. Porque o nosso objetivo não é apenas derrotar o bolsonarismo, é derrotar o conjunto das políticas antidemocráticas, antissociais, antidesenvolvimento, antissoberania nacional, que as direitas brasileiras, a classe dominante brasileira, a coalizão golpista defende. Não é apenas o Bolsonaro que tem as mãos sujas de sangue. E se é para derrotar o bolsonarismo e derrotar o conjunto dessas políticas golpistas, é necessário ter uma frente de esquerda, uma aliança de esquerda, uma candidatura de esquerda nas eleições de 2020. Porque o Haiti é aqui, os Estados Unidos não. Valeu, Walter. Obrigado, companheiro. Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Como vocês sabem, a gente está disponível nas mais diversas plataformas. Spotify, Google Podcast, Rádio Public, também por meio de áudios de WhatsApp. Nos ajude a compartilhar e a divulgar. Estamos de volta na próxima sexta-feira. Vamos para o segundo turno, pedir voto, fazer muita disputa política, saudações petistas e até mais.